Glória a Deus, irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus encha seu coração, aleluia. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Eu estava aqui louvando ao Senhor e me alegrando nele, porque eu andei de moto em Goiânia muitos anos eu andei de moto, eu tomei chuva muitos anos andando de moto em Goiânia. Graças a Deus tem muitos anos que eu parei de andar de moto, e todas as vezes que eu estou de carro que chove, eu escuto aquele barulhinho da chuva em cima do carro e eu falo, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Mesma coisa, eu estava aqui agradecendo ao Senhor. Muitos dias eu preguei para essa câmera aqui, sem ninguém aqui no prédio. Todos os dias, quando eu estiver aqui pregando para um grupo de irmãos, eu vou falar para o Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Nós somos uma igreja, a igreja do Senhor é uma igreja imparável. Quando você vê os irmãos reunindo nas células, não parou de reunir. Nós reunimos online, alguns irmãos continuaram reunindo presencial, mas o mais importante é que nós tenhamos essa revelação. Nós somos a igreja. Nós não viemos para a igreja, a gente não vem para a igreja, nós somos a igreja. Se nós temos o privilégio de reunirmos como estamos aqui hoje, glória a Deus, nós estamos aqui para a glória de Deus. Se nós não pudermos reunir aqui, nós devemos nos organizar para reunir aonde pode, congregarmos. E nós louvamos ao Senhor porque nós podemos estar aqui hoje novamente. Eu quero cumprimentar mesmo a igreja de todo o meu coração. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Muito bem-vindos. Também quero cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco, participando dessa live. Estamos transmitindo ao vivo. Onde você estiver conectado conosco, seja muito abençoado nessa tarde, nessa noite. Você que está em outro país aí, um horário completamente diferente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere abundantemente. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos. Não quero demorar hoje, mas eu quero compartilhar hoje a respeito do poder de uma visão profética, da visão que nós temos no nosso coração, a visão que Deus coloca no nosso coração. Nós vemos lá em Provérbios capítulo 23, verso 7, a Bíblia diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como o homem se imagina, se vê na sua alma, assim ele é. Então aquele homem que se vê como um vencedor, que se vê como alguém próspero, que se vê independente das circunstâncias, assim ele é. Mas aquele que só vê derrota, aquele que só tem morte no coração, aquele que se vê como um derrotado, assim também ele é. Mas nós temos falado a respeito de visão profética, sonhos e visões proféticas que Deus nos concede. E isso é muito importante para nós, muito importante para a nossa vida, porque todas as vezes que Deus quer se revelar a nós, a sua vontade, nos dar uma direção, ou todas as vezes que Ele quer nos levar para um outro nível, Ele sempre vai nos conceder uma visão, Ele sempre vai revelar isso antes. Então nós devemos estar sempre atentos, porque o Senhor sempre que vai nos levar para uma nova posição, Ele primeiro revela através de uma visão. Nós já falamos que essa visão de sonhos, e a visão e sonhos é uma linguagem que está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia você vê Deus falando com homens através de sonhos e através de visões. Mas eu quero falar hoje porque houve um tempo que as visões não eram frequentes e também a palavra de Deus não era abundante. Por isso que eu quero ministrar aqui hoje a respeito da importância da palavra de Deus e da visão profética. Isso foi lá nos tempos do profeta Eli, do sacerdote Eli e do profeta Samuel. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Foi um tempo que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Está escrito, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, quase não tinha palavra de Deus, e as visões não eram frequentes. Eli era o sacerdote que ministrava no tabernáculo, nessa época que era o tabernáculo. Depois que Ana teve Samuel, depois de um ano, entregou lá o menino para servir ao Senhor. E ele estava servindo ao Senhor debaixo do sacerdote Eli. Então nesse tempo aqui, tudo estava normal. Tinha um tabernáculo, tinha os sacrifícios, todas as coisas que estavam ali conforme a lei acontecendo. Foi nesse tempo também que aconteceu algo muito triste, por causa dos filhos de Eli, que tiveram uma atitude completamente errada e acabaram perdendo a arca da aliança. Foi por causa dos filhos de Eli
que a Arca da Aliança foi tomada pelo inimigo. Sabemos que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Mas antes que isso acontecesse, houve esse momento que a Bíblia relata que a palavra de Deus para o sumo sacerdote era muito rara. E também as visões proféticas quase não aconteciam. E aí nós precisamos compreender que também nós estamos sujeitos a passar por isso aqui. A palavra de Deus está escrita para nos instruir, nos ensinar. Então nesse versículo aqui nós temos os dois personagens, Eli e Samuel. Interessante que o nome de Eli significa Deus meu, ou meu Deus. E você lembra que Jesus lá na cruz, num determinado momento, ele gritou, Eli, Eli, ou seja, Deus meu, Deus meu. Jesus estava agora proclamando, chamando Deus de Deus. No Velho Testamento, Deus era visto como alguém distante, o homem estava separado de Deus, o homem não podia chegar na presença de Deus. Então Deus, para o homem do Velho Testamento, era apenas meu Deus. E o nome de Eli significa exatamente isso. Na antiga aliança, Deus não estava presente. Agora é interessante que na nova aliança, a vontade de Deus é que nós possamos nos achegar a Ele. Na nova aliança, Deus é o Emanuel, e a vontade dele é que nós possamos ter comunhão e venhamos a conhecê-lo, não mais como meu Deus, mas como Pai, como Abba Pai, que nós vemos os apóstolos falando. E foi exatamente por isso que Deus providenciou a substituição lá na cruz. Quando Jesus estava lá na cruz proclamando, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus, que tinha um relacionamento pleno, íntimo com o Pai, ele viu o Pai se afastando, virando as costas. E naquele momento, ele chamou o Pai de Deus. Por quê? Para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Samuel, isso está escrito, né? Nós vemos Paulo falando na carta aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque Jesus deixou de chamar o Pai, chamou ele de Deus, nós podemos agora chamar Deus de Pai. A substituição nos deu a condição de filhos. Eli representa o sacerdócio da velha aliança, aquele que falava Deus meu. Mas Samuel representa o sacerdote da nova aliança. Ele simboliza o sacerdote da nova aliança que fala Pai Nosso, que Jesus ensina na oração. Então no Velho Testamento as pessoas se achegavam a Deus chamando de meu Deus. Mas na nova aliança nós podemos chegar diante de Deus e falar Pai, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Por causa da obra da cruz, nós podemos agora ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Agora é interessante que Samuel ministrava perante o Senhor debaixo da autoridade, debaixo do sacerdócio de Eli. Isso aqui é uma imagem. Quando nós falamos de visões, de sonhos, é quando Deus traz para nós uma imagem. E essa imagem de Samuel ministrando debaixo do sacerdócio de Eli, que é do Velho Testamento, é a visão do novo chegando e do velho saindo. Deus estava mostrando aqui essa mudança, essa transição, que inclusive continua acontecendo até hoje. Para muitas igrejas está deixando o velho e entrando no novo. Deus está realizando essa transição entre a velha aliança da lei e a nova aliança da graça. Muitos ministérios, muitos irmãos estão deixando de ouvir a pregação da lei para receber a palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos essa palavra, nós temos o privilégio, mas muitos irmãos estão vivendo como se estivesse no Velho Testamento, estão ouvindo a pregação da lei que produz condenação, que traz condenação. Mas Deus está operando até nos dias de hoje essa transição. O sacerdócio da nova aliança, representado por Samuel, é aquele que nos leva a aproximar de Deus,
a ter mais intimidade com Deus. A palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo não é para trazer condenação para você se afastar. Pelo contrário, é para trazer a palavra, a boa nova, o evangelho, de que nós temos paz com Deus. Amém? Diga glória a Deus. Então o evangelho da nova aliança, a palavra da nova aliança, leva as pessoas a ter um relacionamento íntimo com Deus, com o nosso Pai. Esse é o nosso sacerdócio. Nós fomos feitos nação santa, sacerdócio real, mas sacerdotes da nova aliança, não somos sacerdotes da velha aliança. Mas esse texto aqui diz que naqueles dias, nos dias de Samuel, nos dias de Eli, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Por que isso acontecia? Isso é o sinal de um relacionamento baseado na lei. Aqueles que se relacionam com Deus com base na lei não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas não estão alinhadas com a vontade de Deus, quando as pessoas estão fora desse alinhamento com Deus e estão andando debaixo de maldição, ou se veem debaixo de maldição, ou escuta uma pregação que traz maldição. Aqueles dias a palavra era muito rara e as visões não eram frequentes. É o resultado do relacionamento baseado na lei de Deus. A lei de Deus é de Deus. Toda a lei de Moisés é de Deus, mas é a palavra de Moisés. A palavra de Cristo é que produz fé no nosso coração. Hoje, como crentes no Senhor, nós não estamos mais debaixo de maldição, porque Jesus já se fez maldição no nosso lugar. E porque Ele se fez maldição no nosso lugar, através da obra consumada da cruz. Então hoje nós temos abundância da palavra de Deus. Todos os domingos, todos os dias você pode ler a palavra de Deus com essa chave da nova aliança. Você pode ler a lei de Moisés inteira como palavra da nova aliança. Todas as bênçãos que está ali em Deuteronômio 28, você já se apropria dela, não porque você cumpre a lei, mas porque nós estamos em Cristo e Ele cumpriu a lei. Todas aquelas maldições de Deuteronômio 28, nós já fomos libertos dela. Não é porque nós não cometemos pecado, mas é porque Jesus, pela obra dele, nós fomos libertos de toda a maldição. Não há mais condenação sobre nós. Então a palavra da graça está disponível para nós a qualquer momento. É o que nós pregamos, é o que nós compartilhamos nas células. Nós oramos com ousadia todos os dias, porque nós cremos que já fomos libertos da maldição. Enquanto muitos estão aí usando a palavra da lei, falando que essa maldição que está aí é juízo de Deus, inclusive sobre a igreja, que muitos irmãos estão perecendo. É juízo de Deus. Eles estão pregando a palavra da lei. Nós não cremos nisso, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Jesus nos libertou da maldição da enfermidade. Por que agora Ele vai colocar uma enfermidade nos seus filhos? Não é da vontade de Deus, isso é obra do diabo. E o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nós usando a revelação de que nós estamos assentados em Cristo, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Nós repreendemos esse demônio, repreendemos essa enfermidade. Nós estamos nos apropriando daquilo que o Senhor nos concedeu na cruz. Quando nós estamos guerreando da posição que Ele nos colocou contra as forças das trevas, nós estamos fazendo com que a obra da cruz não tenha sido vão. Se Jesus morreu na cruz para me libertar da maldição da enfermidade, e hoje eu estou recebendo a enfermidade como consequência do meu pecado, significa que eu estou vivendo na dispensação da lei. Significa que a obra da cruz foi em vão na minha vida. E aí a palavra de Deus é muito rara, porque a palavra de Deus fala que eu sou curado, mas eu estou debaixo de maldição, então essa palavra não chegou até mim. E as visões também não era frequente, mas hoje nós podemos nos alimentar, nós podemos mergulhar na palavra da graça, está à nossa disposição. E hoje também nós podemos buscar visões, sonhos proféticos de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus habita em você, para te conduzir a toda a verdade, mostrando, revelando para você, dando visões daquilo que é a vontade dEle. A vida na nova aliança, ela se resume em andar e fluir no Espírito Santo. Tanto você pode desfrutar do Espírito Santo, quanto você pode ministrar na vida de outras pessoas. Você pode ter visões de Deus a respeito da sua vida, como você pode ter a respeito de outras pessoas, para abençoar outras pessoas. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós.
para nos conduzir a toda a verdade. Nós podemos e devemos fluir no Espírito Santo. Nós vemos Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 11. Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Diga aleluia. O próprio Deus habita em você. Agora, é muito triste viver sem a palavra de Deus. Pior ainda é viver debaixo da palavra da lei, da palavra da condenação. Nós vemos lá em Romanos também, capítulo 1, verso 17, Paulo falando: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da graça, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por quê? O justo viverá pela fé. Nós fomos justificados. Hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia no final do culto. Pela ceia, pelo sangue que foi derramado, nós fomos justificados, fomos feitos justos, nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo. E nós, como justos, vivemos pela fé, não vivemos pelas obras, não vivemos pela lei. O justo vive pela fé, e a fé vem através do quê? Da pregação da palavra de Cristo. A fé que nós vivemos, ela vem pela pregação da palavra de Cristo. Se você é justo e você quer viver pelos princípios da lei, você não vai viver, é morte. Quando Jesus fala, e Paulo fala também, que a letra mata e o Espírito vivifica. Muitos irmãos, nós usamos às vezes essa palavra para aqueles crentes que faz da Bíblia um tijolo e fica batendo na cabeça dos outros. Mas a letra que mata é a lei. O Espírito que foi liberado na nova aliança é que vivifica. E é por essa palavra da graça que nós somos alimentados, que nós recebemos a vida de Deus. Nós temos falado a respeito desse novo ciclo que nós, como Igreja Videira, entramos. Nesse início desse quarto ciclo, nós precisamos cada dia mais ter a revelação da palavra que Deus tem para nós, da palavra que deve entrar no seu coração, da visão que você tem que ter da parte de Deus, que é por causa da palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que gera fé, essa é a palavra que vai te sustentar, que o justo vive de fé em fé, e a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Agora o texto também fala que as visões não eram frequentes, não havia visões, Deus não revelava nada para aquele povo. Nós vemos Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo perece. Essa palavra profecia aqui na verdade é visões proféticas. Então, não havendo visões proféticas, revelação de Deus, o povo corrompe, o povo perece. E a visão profética é essa percepção que nós recebemos da parte de Deus, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que é a vontade dEle, daquela direção que Ele quer trazer para você. Nós precisamos dessa percepção, nós precisamos dessa visão profética. As pessoas não perecem porque falta dinheiro, não é por falta de dinheiro que as pessoas perecem, não é por falta de conhecimento de pessoas importantes. A Bíblia está falando que as pessoas perecem por falta de uma visão profética, de uma palavra de Deus, estão caminhando fora da vontade do Senhor. E essa visão profética, essa percepção que Deus nos dá, ela pode ser uma direção para a sua vida, para a sua família, para a sua carreira, para a sua vida profissional, para o seu ministério, para a sua família, para a sua igreja. Se nós recebemos essa percepção da parte de Deus, é certo que vai acontecer. Todos nós precisamos ter uma visão, uma direção da parte de Deus. E qual que é a visão que você tem hoje? O que é que queima no seu coração em relação ao seu futuro, por exemplo? O que é que você vê diante de você? Luz ou trevas? O diabo e o mundo estão mostrando aí trevas, enfermidade, morte. Você vai morrer. Se você não morrer, você vai perder seu emprego, vai passar fome. O diabo está colocando visão no coração de muitas pessoas, inclusive de irmãos, visão de trevas. Mas o Senhor quer colocar no seu coração, o Senhor quer renovar no seu coração, é a visão da luz,
daquela esperança de dias bons, de alegria, de prosperidade. Quando o Senhor está nos falando a respeito de visão profética, Ele quer nos dar, ou nos restaurar, a visão nesse tempo, para que nós possamos viver com expectativa de coisas boas. Não permita que o diabo roube de você a bênção de Deus, roubando a visão que Deus te deu, que Deus colocou no seu coração. Os empresários estão em pânico, os empresários estão assustados, não podem trabalhar. O Jonathan falou aqui em Manaus nós estamos caminhando para ser liberado, mas o resto do país está piorando a cada dia mais. Só se fala em fechamento. Mas nós temos que guardar no nosso coração aquilo que Deus falou conosco. Antes do diabo roubar de você a bênção, ele vai roubar a visão. Ele vai tirar a visão do seu coração daquilo que Deus colocou. E a palavra de Deus, ela coloca muitas imagens. Deus usa essa figura na palavra de Deus para falar a respeito de você, para falar a respeito de nós. E é essa imagem que Deus coloca na sua palavra que nós temos que guardar no coração. Nós vemos lá no Salmo 1, quando Deus está falando lá, Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que não murchará suas folhas e no devido tempo dará o seu fruto. Essa é a imagem que a palavra de Deus fala a respeito de você. Você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, não fica feio, não fica triste. Pelo contrário, no devido tempo dará o seu fruto. Essa é a imagem que nós temos que guardar no coração. Se você teve uma visão de Deus, glória a Deus, guarda no seu coração. Mas se você ainda não teve, pega essas imagens da palavra de Deus. Paulo fala à igreja de Corinto, irmãos, que parecia que nem igreja não era. Vocês são santificados, chamados para ser santo. Em tudo foram enriquecidos. Em tudo foram enriquecidos. É uma imagem que Paulo está falando daquilo que Deus vê, daquilo que é a vontade de Deus. Em tudo nós já fomos enriquecidos. Em tudo. Não é apenas das coisas espirituais. Eu preciso colocar essa imagem no meu coração. Deus me fez próspero, eu sou próspero, e Deus vai abrir a porta, é Ele que vai me abençoar. Eu sou feliz, a minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meus filhos são abençoados, porque é isso que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo pode colocar no seu coração essa imagem, essa visão de você ver a sua casa, contemplar num sonho a sua família feliz, abençoada, próspera. Outros irmãos têm falado conosco, nós temos falado a respeito de visões e sonhos, e os irmãos têm compartilhado conosco visões tremendas. Se você ouvir a visão que o irmão teve com olhos naturais, você vai falar que absurdo, isso nunca vai acontecer. Essa é a visão daquele que é natural, daquele que não recebe nada de Deus. Deus fala, você é árvore, como árvore plantada. Não, que nada, eu estou seco, minha casa está seca, não tem vida. Porque o diabo já roubou a imagem do seu coração. A visão profética, ela vem através de uma visão mesmo, de um sonho, ou vem daquilo que Deus fala a respeito de você. Nós precisamos guardar o nosso coração. Todas as vezes que Deus vai mudar a nossa situação, vai nos levar para lugares altos, vai levar a gente para um outro nível, a primeira coisa que Ele faz é mudar a visão no nosso coração. Se Deus quer prosperar a sua empresa, se Deus quer prosperar você, primeiro Ele vai te dar uma visão. Todos os dias eu tenho orado repreendendo todo o espírito de miséria, porque o espírito de miséria não é o que está no seu bolso, o espírito de miséria é o que está no seu coração. Por isso que Jabes foi um camarada tremendamente abençoado. Ele orou, tomara que o Senhor me abençoe e alargue a minha fronteira. Todos os dias eu oro para que o Senhor alargue, expanda a mente dos irmãos, para que você possa compreender e ter revelação das insondáveis riquezas de Cristo, da grandeza do nosso Deus, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós não devemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Nós determinamos o quanto nós receberemos de bênção de Deus. Agora, se eu permito que o diabo roube a visão do meu coração, é isso que eu vou ter. Vai manifestar na minha vida aquilo que eu guardo no meu coração. Então, todas as vezes que Deus vai te mudar a situação da sua vida, primeiro Ele vai mudar a sua visão. E Ele fez isso com Abrão, na verdade, né? Abrão tinha, os irmãos sabem que tinha um sobrinho chamado Ló. Quando Deus chamou Abrão, falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei.
E ele fez isso, mas ele não deixou a parentela. Ele pegou o sobrinho dele e levou com ele. E esse sobrinho causou muitos problemas para ele. Agora é interessante que o nome Ló significa véu. Véu é aquilo que coloca sobre a cabeça e você não consegue enxergar direito. Abraão não conseguia enxergar direito aquilo que Deus tinha preparado para ele. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 14. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. Houve um momento nessa caminhada, depois que Ló arrumou muita confusão, houve um momento que ele foi para um lado e Abrão foi para o outro. Então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Depois que o véu saiu, depois que Ló saiu, separou, agora Abrão conseguiu enxergar. Deus mostrou para ele a terra que havia prometido. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas muitas vezes Deus já havia mostrado para Abrão, mas ele não enxergou. Mas depois que Ló separou de Abrão, agora Deus mostrou e disse para ele: toda essa terra que você está vendo, eu te darei. Aqui nós vemos o princípio. Primeiro você vê, depois você recebe. Primeiro Deus coloca a visão no seu coração, ou você recebe a visão no seu coração da palavra de Deus. Eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas, eu não estou passando necessidade, eu sou suprido, o meu Deus é o meu suprimento, Ele é a minha fortaleza, o vento não vai me derrubar, porque as minhas raízes são fortes. Primeiro eu coloco a imagem no meu coração, e depois eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Mas baseado no caso de Abrão, o problema é que muitas vezes nós até já recebemos a visão no nosso coração, ou o diabo vem e rouba a imagem, ou as circunstâncias com as quais nós estamos vivendo faz com que a gente esqueça daquela visão que Deus nos deu. Por causa da pandemia, do vírus, do problema econômico, da nova ordem mundial, todas essas coisas, às vezes você teve uma visão de Deus que você teria uma empresa, você abriu a empresa, está trabalhando, está prosperando, agora vem o lockdown, fecha a empresa, e todas essas circunstâncias levam você a duvidar da visão que Deus te deu lá atrás, quando você decidiu abrir a empresa. Mas Deus é gracioso. Abrão tinha recebido uma direção de Deus, mas depois houve um momento que ele estava desanimado, não estava acreditando mais na promessa. Deus chegou para ele e deu para ele outra palavra, outra visão. Está em Gênesis 15, capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Abrão já tinha recebido uma palavra, que a descendência dele seria grande, que ele seria pai de nações. Mas aqui houve um momento que ele desanimou, e Deus veio e trouxe para ele uma palavra, uma visão de um escudo. Provavelmente Deus deu para ele a imagem de um escudo, e falou para ele: eu sou o teu escudo, nada vai chegar até você. Esse é um tipo de visão que Deus nos dá, para renovar a nossa fé e para remover o medo. Quando Deus deu essa visão para Abrão, ele estava desanimado, porque ele não sabia como é que iria cumprir a promessa de Deus na vida dele. Ele fala no verso 2 aqui de Gênesis 15, quando Deus falou para ele que seria o escudo dele, ele respondeu: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus havia feito uma promessa para ele, de uma descendência grande. Mas cadê o filho? Não tem filho, eu estou velho, minha mulher também está velha. E ele perdeu a visão do coração. Mas Deus chegou para ele e falou de novo: eu sou o teu escudo, o que eu prometi para você, eu vou fazer. É a mesma condição que às vezes nós passamos. Às vezes você não sabe, você pode falar: Senhor, o que vai ser da minha empresa? Senhor, o que vai ser da minha vida? Senhor, o que vai ser da minha família? Já tive tantas promessas do Senhor, o Senhor já colocou tantas imagens no meu coração, mas como é que vai ser agora da minha vida financeira? Como é que vai ser do meu ministério? Isso aqui foi uma dúvida do pai da fé. E quando às vezes nós duvidamos, eu não estou falando isso aqui para gerar condenação não, o pai da fé, Abraão, passou por isso.
Então, quando isso acontece na nossa vida, nós temos que renovar no Senhor. Como o salmista fala, renovar no Senhor e na força do seu poder. Deus não desanima, não é porque você esqueceu da visão que Ele não vai cumprir. Ele vai chegar e vai falar de novo. Assim como Ele fez com Abraão. Abraão está ali desanimado, como é que vai ser isso? Eu estou velho, eu não tenho filho, meu descendente ainda é o servo. Deus chegou e falou para ele novamente: vai para fora da sua tenda e conte as estrelas. Está escrito em Gênesis 15, verso 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a sua descendência. A mesma coisa Deus fala para nós. O que Ele prometeu para você? Qual é a palavra que você tem da parte do Senhor? Olha para o céu. Se você puder contar, conte. Assim será a sua posteridade, em todas as áreas da nossa vida. A visão tem que estar no nosso coração. A visão vem do coração. Nós precisamos remover toda a imagem negativa. Nós vivemos dias maus. O apóstolo Paulo fala dos dias maus. Nós já ministramos aqui a respeito do dia mau. Paulo fala que nós temos que colocar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Porque o dia mau vai vir para roubar a nossa fé, vai vir para tirar a imagem positiva do coração e colocar uma imagem negativa. E há pessoas que, se você fica do lado delas, é muito difícil. Há pessoas que você tem que sair de perto delas. A pessoa é um caminhão de morte, só fala de morte, só fala de coisa ruim. Há pessoas que fazem mal para nós, porque são boca do diabo. Não é que a pessoa é maligna não, mas é porque ela está tão abatida que ela contamina todo mundo que está do seu lado. Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos tirar toda a imagem negativa do nosso coração, porque a visão vem do coração. Precisamos encher o nosso coração com aquilo que o Senhor já falou a nosso respeito. Como eu falei agora, muitos textos da palavra de Deus falam a respeito daquilo que Deus deu para nós, daquilo que Ele já falou para nós, da imagem que Ele nos concedeu, para que nós pudéssemos agora viver essa vida com um coração cheio de coisas boas. É muito importante construirmos imagens de fé no nosso coração. Jesus fala em Lucas capítulo 6, verso 45: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração. Então aqui você compreende, o nosso coração, se ele está cheio de coisas negativas, a sua boca vai falar. Nós temos ministrados, Paulo fala: eu criei, por isso falei. Se a palavra de Deus está queimando no meu coração, é isso que eu vou falar. Mas se a visão do meu coração é de coisas negativas, é isso que vai sair da minha boca, e é isso que eu vou experimentar na minha vida. A boca fala do que está cheio o coração. Temos que mudar a imagem do nosso coração antes de falar. É aí que o diabo trabalha, roubando a imagem negativa. Nós temos que trabalhar na nossa mente. É na nossa mente que nós vamos guerrear. Nossa mente é o campo de batalha, onde eu vou guardar a imagem de Deus no meu coração. O diabo pode falar: está derrotado, ele é o acusador, está perdido, sua empresa vai fechar, vai perder o emprego, o vírus vai te pegar. Eu fui curado, pelas pisaduras eu fui curado. A ceia é o símbolo maravilhoso. A ceia é o sinal maravilhoso, porque foi pelas pisaduras dele que nós fomos curados. Foi pelo sangue derramado que nós fomos feitos ricos em Cristo. A imagem que Deus nos deu na hora da ceia, quando nós celebramos a ceia, é de tudo aquilo que Ele levou. E aquilo que Ele levou lá na cruz, é ilegal na nossa vida. Nós precisamos guardar no nosso coração a imagem daquilo que o Senhor já nos deu, porque aquilo que você guardar no seu coração é o que você verá manifestado na sua vida. Os irmãos lembram de Jó? Aquilo que eu mais temia, aquilo que estava no meu coração, veio sobre mim. Aquilo que Jó guardava no coração é o que experimentou. Por isso nós temos que trocar essas imagens, porque o nosso coração é a fonte da nossa confissão. Nós vamos falar, confessar todos os dias aquilo que está no coração. Por isso eu pergunto de novo:
O que é que tem saído da sua boca? Não, pastor, meu coração só tem coisas boas. Eu guardo no meu coração só palavras positivas. Mas o que tem saído da sua boca? Porque o que está no seu coração é o que sai da sua boca. Não é o que você pensa que está no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Que visão que você tem no seu coração, com a qual você está confessando todos os dias. E aí, Provérbios 23:7 fala aquilo que nós lemos no início. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O homem, assim como o homem imagina, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Se você se vê como mais que vencedores, está escrito na palavra de Deus. Se você se vê como santificado, chamado para ser santo, é assim que você é. Se você se vê como árvore plantada junto à corrente das águas, assim você é. Mas se você se vê como um arbusto seco no deserto, assim você é. Se você se vê como alguém derrotado, assim você é. O diabo sempre vai querer roubar as imagens de Deus no nosso coração e colocar imagens negativas. Por isso temos que ter cuidado com televisão, né? Especialmente nos dias de hoje. A televisão nunca foi uma boa fonte de informação, nunca foi uma boa fonte de vida. Desde que eu era criança, o que a televisão mostra é divórcio, separação, pai brigando com o filho, e está cada dia pior. Está cada dia pior. Precisamos guardar o nosso coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. A morte e a vida está no poder da língua. Aquilo que está no seu coração é o que você vai falar. Vai falar em relação às outras pessoas, vai falar em relação à sua vida, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação às pessoas que Deus coloca para andar com você na vida da igreja. Qual é a visão que você tem da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Qual é a visão que você tem do seu patrão, da empresa que você trabalha? Qual que é a visão que você tem do seu pastor, da sua igreja? Qual que é a visão que você tem, o líder de célula, do anfitrião, dos membros da sua célula? Qual que é a visão? O que você está vendo, contemplando, falando a respeito de todas essas coisas? De tudo que se deve guardar, guarda o coração. A manifestação do nosso milagre, ela começa no nosso coração. Todas as vezes que Deus quer realizar alguma coisa, Ele vai primeiro te dar uma visão, te dar uma percepção. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós, os filhos de Deus, não andamos pelo que nós vemos, não andamos pela visão natural. Se você der uma olhada para o mundo hoje, toda essa pandemia, a quantidade de pessoas que já morreram, a quantidade de pessoas que estão doentes, se você olhar por vista, você está vendo o quê? Morte, derrota. Mas o mundo jaz no maligno. A nossa visão não pode ser natural. Nós não negamos os fatos, por isso nós oramos. Nós não conformamos com este século, por isso nós oramos, por isso nós guerreamos, por isso nós combatemos o combate. Mas Paulo fala que nós devemos andar pelo sobrenatural. Andar por fé é andar pelo sobrenatural. Nós não andamos pelo que nós vemos. Agora, para andar por fé, nós precisamos ver com olhos espirituais. Precisamos enxergar com os olhos de Deus, a maneira com que Deus vê. Nós temos o exemplo do profeta Eliseu no Velho Testamento. Eliseu também aponta para o sacerdote da Nova Aliança. Elias aponta para o sacerdote da Velha Aliança. Eliseu andava no sobrenatural. Falei domingo passado a respeito daquela passagem quando o exército sírio se levantou contra Jerusalém, contra Judá, e Eliseu estava ali e revelava aonde é que eles estariam, os inimigos. E aí, por fim, o rei da Síria se viu lá, tem algum traidor. Aí falaram para ele: não, é o profeta. Tem um profeta lá que tudo que o senhor fala, escondido no seu quarto, ele escuta. É sobrenatural. E aí o rei mandou juntar todo o exército: vamos pegar esse homem então, se ele é o problema, vamos acabar com ele. E cercou a casa onde ele estava, mas o moço Geazi. E Geazi levantou primeiro. O profeta estava dormindo em paz, mas Geazi levantou e foi lá. Quando abriu a porta, a janela, estava um exército inteiro lá para matar eles. E voltou desesperado, falando para Eliseu.
Estamos perdidos, profeta. E o profeta, certamente coçando o olho ali, acordando, bocejando, falou: Senhor, abre os olhos dele. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, aleluia, em redor de Eliseu. Muito mais são os que trabalham em nosso favor do que os que trabalham contra. Muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eliseu vivia no sobrenatural, é dessa maneira que nós devemos viver. E ele falou: não temas, Geazi. Jonathan estava ministrando aqui, ele falou: não temas, tem alguém que está trabalhando por você, tem alguém que está enviando o seu anjo para te guardar em todos os seus caminhos. Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Se você ler lá depois, você vai ver que Eliseu liberou uma palavra e todo aquele exército inimigo ficou cego, perdeu a visão, saíram. Aí, o que vamos fazer agora? Eliseu deu a direção para eles e depois abriu os olhos todos lá. Não teve guerra, ninguém tocou no homem de Deus. Essa é a nossa condição. Há muito mais que é por nós do que é contra nós. Mas nós vamos perceber isso. Para que a gente perceba isso, precisamos de olhos espirituais. Nós vemos em 1 João, o apóstolo João falando, 1 João capítulo 4, verso 4: filhinhos, vós sois de Deus. É como se ele estivesse falando: não temas, vocês são de Deus, e vocês têm vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está trabalhando por nós, do que aqueles que estão trabalhando contra nós. A visão que está no seu coração será reproduzida na sua vida, na nossa vida. Aquilo que você está cultivando do seu coração é aquilo que vai acontecer. Marido que fica falando mal da mulher, mulher que fica falando mal do marido, que fica amaldiçoando, o que vai acontecer com eles? Serão abençoados? Essa casa vai ter paz? Pais que falam mal dos filhos, ainda que há problemas. Não estou falando que não tem problema, tem problemas, tem aflições, mas a nossa confissão deve guardar nossa casa, nossa família, nossa condição, nosso ministério. Pessoas que falam mal da igreja, ele vai experimentar o que de Deus? Pessoas que criticam a igreja, Deus vai falar com ele: tem palavra do Senhor, tem visão profética? Muito rara, não frequente. Antes de Deus nos levar a fazer alguma coisa, Ele primeiro nos dará uma visão profética e vai colocar um sonho no nosso coração. Foi assim que Deus fez com Abraão. Deus fez a promessa que a sua descendência seria muito numerosa, e depois falou para ele: sai para fora, olha para as estrelas do céu, conta se você puder, assim será a sua descendência. Deus estava falando: Abraão, não olha para a sua idade, conta as estrelas. Não olha para a idade de Sara, conta a areia do mar. Olha naquilo que eu coloquei no seu coração. Eu estou colocando uma imagem de um número incontável. Olha para essa imagem, não olha para a dificuldade. Nós vemos no livro de Números, ali tem um exemplo do poder destruidor de uma visão errada, ou de uma confissão errada, de alguém que guardou uma imagem errada no coração. Lá em Números capítulo 13, verso 33, foi quando Moisés chegou com o povo de Deus ali no Rio Jordão e separou 12 espias: vai lá espiar a terra. E eles foram lá e voltaram trazendo um relatório. E aí 10 desses espias falaram: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Deus já tinha tirado do Egito, tinha destruído o Egito, a maior nação da terra, o maior império, levou eles por todo aquele terreno, blasfemando, reclamando, murmurando. Chegou ali: entra na terra que eu vou entregar para vocês.
Moisés mandou 12, pegou um de cada tribo, vai lá e espia a terra que Deus está nos dando. E eles foram lá e viram que a terra era muito boa, era muito abençoada aquela terra. Mas eles olharam no natural. Não foi o povo de Israel que destruiu o Egito, foi Deus que destruiu o Egito. E agora Deus estava colocando na terra, mas eles olharam as muralhas de Jericó, olharam os gigantes que habitavam em Jericó, viram todas as dificuldades e criou uma imagem no coração: nós somos como gafanhotos e eles são gigantes. Eles se viram como derrotados e infamaram a terra e contaminaram a nação toda, mais de 3 milhões de pessoas. Você vê que Josué e Caleb tinham a visão correta, a visão que era de Deus. Josué e Caleb falaram lá em Números 14, verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Josué e Caleb estavam no sobrenatural, estavam com a imagem correta no coração. Deus já nos deu essa terra, nós vamos entrar e vamos tomar posse, Ele vai nos entregar essa terra. Mas tinha 10 lá: não vamos não, somos como gafanhoto, nós vamos ser comidos, devorados lá por eles lá. E por causa disso não entraram na terra. Era uma promessa de mais de 500 anos que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Eles chegaram agora, tinha uma promessa, tinha uma palavra de Deus, tinha uma imagem de Deus no coração. E para cumprir essa imagem, para dar para eles, Deus tirou eles do Egito, de uma escravidão de 400 anos. Agora está na hora de pegar a bênção. Eles mudaram a imagem, o diabo roubou a imagem do coração deles, a imagem de vitoriosos, de mais que vencedores, e colocou a imagem de derrotado, de gafanhoto. E aí não entraram na terra. Por isso que é tão importante nós avaliarmos qual que é a imagem que nós temos no nosso coração. Qual que é a imagem que você tem no seu coração em relação ao seu futuro? É imagem positiva ou negativa? Ou não tem imagem nenhuma? Porque tem gente que não tem imagem nenhuma, está vivendo, está andando. Nós precisamos cultivar, gerar no nosso coração, em oração, confessar todos os dias. Por isso que tem a oração da confissão da palavra. É confessar todos os dias, começa a confessar: eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas, a minha folhagem não murcha, no devido tempo eu vou frutificar. Eu não ando no conselho dos ímpios. Pega a palavra de Deus e começa a confessar, criando a imagem no coração. Aquilo que você tiver no seu coração é o que vai manifestar na sua vida. A minha esposa, meu filho, está tudo escrito na palavra de Deus. É como o rebento da oliveira. Pastor, mas eu não tenho nada, estou desempregado. Jonathan leu um texto aqui, de um servo de Deus, uma serva de Deus lá, mulher do profeta, viúva, e Deus mandou o profeta: vai lá, que ela vai resolver seu problema. Mas na verdade Deus estava mandando ir lá para resolver o problema dela, e Deus falou com ela também. Quando o profeta chegou, ela serviu o bocado que tinha, cavaco, mas depois Deus supriu ela. O profeta foi enviado para suprir a necessidade dela. Uma tragédia estava a vida dela. Então não há tragédia na sua vida que Deus não possa reverter. Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Precisamos guardar nossa visão, a visão sua em relação à sua família, sua vida financeira, em relação aos irmãos da igreja, ao seu ministério, das pessoas que colocou do seu lado. Precisamos avaliar qual que é a visão que eu tenho no coração. Deus hoje fala para você: coloque imagens de vida, imagens de prosperidade, guarda no seu coração imagens de bênção. Rejeita aquilo que o diabo está colocando, que o diabo está semeando pela internet, rejeita aquilo que está pela televisão, rejeita tudo isso. Nós precisamos renovar a nossa mente, para enxergarmos com os olhos de Deus. Precisamos encher o nosso coração com as coisas do céu e nos posicionar em fé diante daquilo que Deus nos deu. A ceia é a obra da cruz. A revelação da obra da cruz traz para nós paz, porque foi ali que Deus confirmou todas as suas promessas. A revelação da obra da cruz na hora da ceia garante para você o cumprimento de todas as promessas. Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu ao homem:
vou mandar um descendente da mulher para te salvar. Mandou. Não mandou do jeito que os homens esperavam que viesse, mas ele veio e salvou, cumpriu a sua promessa. E o cumprimento dessa promessa é a garantia de que ele vai cumprir todas as outras promessas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, do Emanuel, o Deus conosco, o Cristo em vós. Nós não podemos ser cheios de morte, de tristeza, não podemos ser cheios das coisas desse mundo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu, que enviaria o Emanuel, o Deus conosco. Jesus diz no final do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco. Eis que estou convosco na UTI, eis que estou convosco na sua casa, eis que estou convosco lá na empresa que você trabalha, eis que estou convosco na célula, eis que estou convosco aonde você está, até a consumação dos séculos. Diga aleluia. Quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, mais nós vamos contemplar as visões de Deus. Quanto mais eu sou cheio das coisas do mundo, mais eu vou contemplar as coisas do mundo. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ouvir Paulo falando: enchei-vos do Espírito Santo. É quando nós somos cheios do Espírito Santo é que nós vamos ter as imagens da revelação e visões de Deus. Não é assistindo televisão, vendo essas tragédias todas, que Deus vai falar com você. Há pessoas que estão assistindo essas tragédias todas de televisão e pensam que Deus está falando, mas é o diabo que está falando. Mas quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, então nós vamos agora experimentar, vamos ouvir, vamos contemplar aquilo que Deus tem para nós. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora, nós orarmos. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir ao Pai: não me deixe cair em tentação e me livra do mal. A tentação é de duvidar daquilo que Ele colocou no meu coração. A tentação é duvidar de que eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas. A tentação é de que eu estou num deserto morrendo de sede, que eu estou vivendo maior dificuldade, porque nesse mundo que jaz no maligno, Deus não nega que o mundo jaz no maligno, mas nós não fazemos parte do mundo. Não caia na tentação. Vamos orar agora. Ore ao Senhor para que o Senhor guarde o seu coração, para que o Senhor te ajude a guardar o coração, e para que o Senhor venha colocar cada dia mais no seu coração palavras de vida. Ore para que o Senhor renove, revele a você novamente, como fez com Abraão. Senhor, um dia eu tive uma palavra do Senhor e eu já esqueci faz anos. Eu quero novamente essa visão, essa palavra queimando no meu coração. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos os dias precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito que está aqui, ó Deus, confirmando a palavra de Cristo, gerando fé no nosso coração, para que nós possamos novamente contemplar as visões que o Senhor nos concedeu, contemplar a verdade da Tua palavra, ó Deus, que cria imagem de bênção no nosso coração, que cria imagens de prosperidade, de saúde, palavra do Senhor, ó Deus, que vem para nos nutrir, nos suprir, nos abençoar. Nós oramos hoje, Senhor, para que a Tua igreja possa caminhar no sobrenatural. Eu oro, Senhor, para que eu e toda a igreja não andemos por vista, não andemos pelo que nós vemos, não andemos pelo olhar natural, mas que possamos olhar com os olhos do Senhor, olhar com os olhos do Espírito. Por esse Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, abre os olhos do nosso coração, concede-nos espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor e da verdade da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, e enche-nos, 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 enche-nos. Aleluia, vamos cantar ao Senhor. Enche-nos, Senhor.